nome de Deus e da democracia, chegada a hora regimental, havendo quórum legal, declaro aberto o trabalho da presente sessão ordinária. De conformidade com a resolução 00197, solicito ao vereador Júlio César que proceda a leitura dos trechos bíblicos. Boa noite. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não atende à repressão. Do fruto da boca do homem comerá o bem, mas o desejo dos pérfidos é a violência. O que guarda a boca conserva sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo se arruína. Os preguiçosos deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. A justiça guarda ao que anda em integridade, mas a malícia subverte o pecador. Palavras da salvação. Obrigado, vereador. De conformidade com o artigo 133 do Regimento Interno, a ata já foi anteriormente disponibilizado para serem analisados pelos senhores vereadores. Coloco em discussão e votação da ata 011/2020 da sessão ordinária realizada anteriormente. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Não havendo nenhuma contestação, declaro aprovada a ata. Solicito ao primeiro secretário, vereador Mariano Ferreira Ribeiro, que proceda a leitura do expediente recebido, ofício, comunicados, convite e demais correspondência. Ofício 63/2020. Excelentíssimo senhor presidente, Jair Scapini, chefe do Executivo Municipal de Guia Lopes da Laguna MS, no uso de suas atribuições, vem respeitosamente, perante Vossa Excelência, encaminhar em anexo o projeto de lei para tramitação e votação em sessão desta Casa de Leis. Projeto de lei número 006, de 13 de abril de 2020, que autoriza o Poder Executivo a conceder isenção da contribuição para o custeio de iluminação pública, COSIP, aos contribuintes enquadrados na tarifa social e das outras providências. Solicitamos a tramitação em regime de urgência. Aproveitamos a oportunidade para externar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Jair Scapini, prefeito municipal. Mensagem do prefeito ao projeto de lei número 06, de 13 de abril de 2020. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guia Lopes da Laguna, excelentíssimos senhores vereadores, temos a honra de submeter para deliberação e apreciação dessa egrégia Casa de Leis a presente justificativa e projeto de lei que autoriza o Executivo Municipal a conceder isenção da contribuição para custeio da iluminação pública, COSIP, aos consumidores vinculados às unidades enquadradas na tarifa social, que não ultrapassem o consumo de energia elétrica de 220 volts. É watts, né? Justifica-se a aprovação da presente propositura em vista da publicação pelo Governo Federal da medida provisória número 950, de 8 de abril de 2020, que dispõe sobre medidas temporárias emergenciais destinadas ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de coronavírus, Covid-19, que, entre outras medidas, definiu seu artigo 1º A, que no período de 1º de abril de 2020, deverá ser concedido desconto de 100% da parcela de consumo de energia elétrica até 220 volts para o conjunto de consumidores residenciais classificado como baixa renda, em todo o território nacional. Nesse aspecto, considerando que a MP número 950 não estende seus efeitos no tangue aos tributos incidentes sobre a comercialização de energia elétrica, em especial com relação à COSIP. É certo que permanecerá a cobrança
do encargo referente à cobrança de iluminação pública, de modo que implicará na emissão de futuras apenas com a cobrança da contribuição aos consumidores que foram dispensados do pagamento supracitado. Sendo assim, considerando a necessidade de promoção de medidas sociais e econômicas para os efeitos provocados pela pandemia do coronavírus Covid-19, em especial em relação às classes de baixa renda, bem como a necessidade de promover políticas públicas em sintonia com as medidas promovidas pelo governo estadual e federal, e que propomos a dispensa do pagamento da COSIP para os munícipes que não ultrapassaram o consumo de energia elétrica de 220 watts pelo período determinado, a fim de os efeitos da crise em relação a essa população que é mais vulnerável e impactada aos efeitos da crise. Portanto, diante de todo exposto, é certo que a importância da presente proposta e dos benefícios que dela poderão advir e serão percebidos pelos nossos ilustres pares, esperamos contar com o apoio necessário para a sua aprovação. Guia Lopes da Laguna, Jair Scapini, prefeito municipal. Passamos ao pequeno expediente. Os vereadores inscritos têm 5 minutos para fazer seu pronunciamento. Os demais vereadores não poderão apartar o orador nesse expediente. Vereadora Islaine. Vereador Greiton. Vereador Ademir. Vereador Rodrigo. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a mesa diretora, os colegas vereadores, os funcionários dessa Casa Legislativa. Senhor presidente, eu quero, nessa oportunidade, pedir para que esse projeto que veio do Executivo Municipal, que está prevendo isenções com relação à cobrança da COSIP, gostaria de que fosse apreciado já nessa sessão, tendo em vista a envergadura desse projeto, um projeto social, de extrema importância para a nossa população. Então, eu gostaria que nós pudéssemos deliberar ainda hoje. Então, eu quero pedir aqui, nessa oportunidade, regime de urgência para esse projeto que foi lido pelo nosso secretário da Casa. Era o que eu tinha para o momento. Obrigado. Vereador Júlio César. Boa noite a todos. Quero primeiro agradecer a Deus por estarmos todos aqui presentes, cumprimentar a mesa, os demais vereadores, os funcionários desta casa e os munícipes que estão nos assistindo via Face, que hoje, infelizmente, está fechado ao público devido ao coronavírus. Câmara Municipal de Guia Lopes da Laguna, Estado de Mato Grosso do Sul, indicação 029/2020. Autoria, vereador Júlio César Souza de Oliveira, patriota. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, nesta. O vereador que esta subscreve, de conformidade com as normas regimentais em vigor, após ouvido o respeitável plenário, indico o encaminhamento expediente ao prefeito municipal, senhor Jair Scapini, solicitando do mesmo que determine a secretaria competente que providencie o cascalhamento da estrada da Pedreira, em nosso município. Justificativa, senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora. A presente solicitação se faz necessária, visto que a referida estrada encontra-se em situação precária, dificultando o acesso a várias propriedades. Exemplos ali, o seu Sebastião, seu Medina, seu Ney Queiroz, seu Ari, a senhora Rosane, entre outros. Se não for possível o cascalhamento de toda a estrada, que seja pelo menos nos pontos mais críticos,
aproveitando que ali há uma cascalheira em frente à entrada da propriedade do senhor Pego. Portanto, conto com a colaboração do senhor Jair Scapini no intuito de atender minha solicitação, oportunidade em que conto com o apoio dos nobres pares, no sentido de aprovarem a presente indicação. Plenário Armando Lopes Barbosa, Câmara Municipal, Guia Lopes da Laguna, 14 de abril de 2020. Júlio César Souza de Oliveira, vereador de Patriotas. Também, presidente, gostaria aqui, pegando um gancho na fala do vereador Rodrigo, eu vou de contra seu pedido de urgência, vereador, que eu queria fazer uma emenda nesse projeto. Então, eu queria que só tramitasse hoje, que é durante a semana, eu fazer essa emenda para na próxima sessão estarmos votando. Se for possível, entrar num acordo aí, vereador Rodrigo. Então, por enquanto, são só essas minhas palavras. Obrigado. Vereador José Carlos. Boa noite a todos. Queria cumprimentar os funcionários desta casa, a mesa diretora e quem nos acompanha através do Facebook, que devido ao coronavírus não está tendo sessão aberta. Câmara Municipal de Guia Lopes da Laguna, Estado de Mato Grosso do Sul. Indicação número 030/2020. Autoria: vereador José Carlos Santos Maidana e vereador Júlio César de Oliveira. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, mestre. O vereador que subscreve, de conformidade com as normas regimentais em vigor, após ouvido o respeitável plenário, indica o encaminhamento do expediente ao secretário de Obras e vice-prefeito, senhor Ademar de Barros, solicitando o mesmo o cascalhamento da rua Porto Mortinho, no bairro São Miguel. Justificativa: senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora, a presente solicitação se faz necessária, visto que a rua citada acima está em situação intransitável, colocando os pedestres, ciclistas e veículos que usam a mesma em situação de dificuldade e risco de acidentes. Por isso, o pedido de cascalhamento e patrulhamento com certa urgência. Portanto, conto com a colaboração do senhor Ademar de Barros no intuito de atender a minha solicitação, oportunidade em que conto com o apoio dos nobres pares no sentido de aprovar a presente indicação. Plenário Armando Lopes Barbosa, Câmara Municipal, Guia Lopes da Laguna, 14 de abril de 2020. Vereador José Carlos Santos Maidana, MDB, e vereador Júlio César de Oliveira, Patriotas. Cerrado o pequeno expediente, passamos ao grande expediente. Os vereadores inscritos farão pronunciamento por 10 minutos. Nesse expediente, os demais vereadores poderão partilhar o orador. Vereadora Gislaine. Boa noite a todos. Quero aqui agradecer a presença de todos os meninos, todos os vereadores, companheiros, mesmo aí com Covid. Quero agradecer o presidente de estar hoje transmitindo normal nossa sessão. Pedir desculpa à população porque minha fala está um pouquinho complexa hoje devido a uma anestesia. E até devido a essa anestesia eu deveria ficar quieta, mas é meio difícil eu conseguir isso. As pessoas que estão nos acompanhando pelo Face também, quero agradecer, tem bastante gente nos acompanhando. Nesse último domingo de Páscoa eu tive a oportunidade de visitar várias casas em Guia Lopes, tomando todos os devidos cuidados e fazendo a minha ação social. Eu quero agradecer cada um que me recebeu e dizer que eu sou muito grata, primeiramente a Deus por tudo isso e pelas pessoas que me ajudam nesse projeto.
Antes mesmo de eu falar mais coisas, eu disse que eu não faria mais indicações nessa casa, presidente Gilberto. E hoje eu quero trazer uma fala diferenciada, vereador Rodrigo, sobre opinião própria, né? O que é opinião própria? Tem vários sinônimos, né? Tem crença, teoria, conceito, ponto de vista, convicção e a maneira e a forma de você ver o mundo, Júlio. E toda essa tua opinião própria, ela é a partir da sua formação. Se tua formação é católica, se teus pais te deram uma educação adequada, se você foi um menino muito bem criado, isso aí você tem a sua opinião, né? Você vai, a sociedade forma a gente, né? Onde a gente vive nos forma. E nós acabamos indo para um caminho e tendo a nossa opinião própria. E você falar essa palavra numa cidade chamada Guia Lopes da Laguna é muito complexo. Porque aqui, vereador, é complicado ter opinião própria. As pessoas não entendem que somos 9 vereadores, cada um representou uma parcela da população e cada um com a sua maneira de pensar. Né? Eu tenho certeza que dos 9 aqui, alguns são católicos, outros são ateus, nem sei se tem ateu, mas eu estou dizendo de uma maneira de exemplo. Outros são cristãos, outros são evangélicos, outros dizem só deixa a vida me levar, né? E aí, quando você diz alguma coisa em Guia Lopes, tudo é motivo para você receber uma enxurrada de críticas, né? As pessoas não respeitam mais a opinião própria de cada um. E eu sempre venho aqui e digo o seguinte, quando eu falo do meu projeto, eu já falei inúmeras vezes, e vou poder repetir até final desse ano no qual tenho esse cargo, esse meu projeto não é para ser candidata novamente, não é para me aparecer, não é para nada. Essa semana até uma pessoa da minha família me perguntou por que eu faço isso, vereador. E eu disse porque eu não frequento igreja nenhuma, não dizimo em lugar nenhum, não dou meu dinheiro para ninguém, eu devolvo meu dinheiro nessa forma. E é dessa forma que eu acho que eu estou devolvendo para Deus tudo aquilo que Ele me dá. Só que, às vezes, nós somos muito pré-julgados numa cidade tão pequena que as pessoas deviam olhar muito mais as nossas qualidades, mas, às vezes, eles olham muito mais as nossas, vamos dizer assim, me fugiu a palavra, os nossos defeitos. Né? Nós somos mais julgados pelo que a gente não faz do que aquilo que a gente faz. E isso, às vezes, nos chateia. Porque por mais que você faça, por mais que você está tentando fazer o teu melhor, você sempre vai ter pessoa dizendo pelo contrário. Ah, mas vereadora, a gente está num país, está numa cidade que isso é democracia, eu concordo. Só que você também tem que olhar até onde vai essa crítica, né? Por quê? Porque nós somos 9 vereadores aqui, vereador Carlinhos. Você tem a tua maneira de ajudar as pessoas, como eu vejo por aí. Né? O vereador Gilberto também. Cada um tem a sua maneira de trabalhar. Então, não precisa julgar todos nós, porque todos nós representamos aqui uma parcela da sociedade. Quando eu digo aqui que eu discordo de inúmeras coisas com relação ao executivo, e quem está no executivo é o prefeito Jair Scapini, eu não estou falando mal do prefeito Jair Scapini. Pelo contrário, nenhum dia, aqui, vereador Rodrigo, eu desrespeitei o cidadão que é Jair Scapini. Por quê? Primeira coisa, eu tenho que respeitar ele. Ele já foi 2 ou 3 vezes vereador, ele é o prefeito da cidade, ele foi eleito pela maioria, né? Agora, se você vier me perguntar qual é a minha opinião, qual é a minha teoria, qual é o meu conceito sobre o executivo, eu vou dizer que inúmeras coisas eu mudaria. Eu não concordo. Eu tenho o meu ponto de vista, como outros também têm seus pontos de vista. Então eu vou deixar bem claro, não é porque eu converso com o Ademir, com o vereador Ademir, não é porque eu converso com o vereador Rodrigo, não é porque eu converso com o vereador Gilberto. Meu Deus, você conversou, se alguém me vê na segunda-feira, vereador Tico, conversando com você lá na esquina, na terça-feira eu sou tua vice ou você é meu vice. É mais ou menos isso aqui em Guia Lopes. As pessoas não conseguem entender que nós somos livres para conversar com quem a gente quer. A gente é livre para discutir política, para discutir melhorias para a cidade. Então, eu quero que vocês que estão nos ouvindo, por favor,
né, entendam essa situação. Nós somos políticos, mas, acima de tudo, nós somos cidadãos de Guia Lopes. Nós queremos o melhor para a cidade. Opinião própria, todos nós temos, e cada um tem a sua. E deixando bem claro, né, eu nunca desrespeitei ninguém aqui e não vou desrespeitar. A única coisa que eu vou dizer é quando eu concordo e quando eu não concordo com as coisas que estão acontecendo. Me faltam apenas 2 minutos. Eu vou deixar para a segunda chamada com relação às minhas indicações e falar um pouquinho dos projetos que vocês fizeram indicações. Boa noite. Vereador Greiton. Vereador Odemir. Vereador Rodrigo. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu quero, senhor presidente, solicitar aí o cancelamento do pedido que eu fiz no primeiro expediente, tendo em vista que o colega vereador Júlio César disse que gostaria de estudar melhor o projeto que veio do Executivo Municipal, inclusive manifestou o interesse de apresentar uma emenda modificativa. Talvez o colega tenha interesse de estender os benefícios para que mais pessoas sejam contempladas. Então eu acho que é legítimo nós, vereadores, que possamos ter um pouco mais de cautela e esperar aí a vinda dessa emenda do colega. De repente nós podemos até de alguma forma colaborar na confecção dessa emenda. Então eu quero pedir a desistência do pedido que foi formulado, senhor presidente, para que nós possamos estudar melhor a matéria e para que o colega Júlio César possa aí apresentar a sua emenda. Então, em respeito ao colega, gostaria de pedir que tramitasse de forma normal esse projeto que veio do Executivo Municipal. Com relação, eu quero me reportar aqui, com relação à fala da colega vereadora Gislaine, no qual eu tenho muito apreço e admiração, dizer, vereadora, que muitas vezes eu fico frustrado aqui, nessa casa, frustrado por tudo que vem acontecendo no nosso município. Eu estava, antes do início da sessão, estava conversando com o colega vereador Mariano e estava dizendo que eu estou bastante pessimista com o quadro atual que nós estamos vivendo no Brasil e também aqui no nosso município, porque nós tínhamos perspectiva esse ano que seria um grande ano para o nosso município, com pavimentações aí diversas ruas, inclusive nós mesmo anunciamos aqui nessa tribuna, e eu me sinto bastante preocupado com a situação do nosso país por conta dessa pandemia que tem assolado o nosso país, não só o país, o mundo inteiro, e tem causado muita preocupação para todos. E nós sabemos aí que os recursos públicos estão sendo direcionados quase na sua totalidade para o combate a essa pandemia. Então eu vejo com preocupação com relação a tudo aquilo que nós já anunciamos aqui, pavimentações. Nós anunciamos aqui a pavimentação asfáltica, ali a ligação com o nosso frigorífico. Não sei também, vereador Carlinhos, se vai sair ou não. Com relação a casas populares, praticamente eu vejo que já está descartado, porque em diversas oportunidades foi solicitado aqui um terreno para o nosso município e os senhores sabem muito bem, nós não tivemos condições aí de oferecer um terreno para o governo do estado para a construção de casas populares. Pelo jeito não vai sair também. Eu que
gosto da prática esportiva, vereadora Gislaine. Por várias oportunidades estive no ginásio de esportes ali no centro da cidade e fui cobrado muitas vezes ali com relação ao telhado do ginásio, que não pode chover, uma garoa que molha dentro da quadra. E as pessoas que ali praticam esporte nos cobram. Cobra o vereador que está ali. E, infelizmente, nós estamos caminhando aí para o final da administração e não conseguimos arrumar o telhado do ginásio de esportes. Não conseguimos resolver a situação do nosso campão. O colégio agrícola estado que está. É muito triste, isso nos frustra, vereadora Gislaine, porque eu tenho certeza aqui que todos os vereadores aqui gostariam de fazer um discurso diferente. Infelizmente, nós ocupamos essa tribuna hoje com bastante tristeza, vereadora Gislaine. Então eu concordo com muito o que a senhora disse aqui. Realmente é muito difícil exercer aqui nosso trabalho aqui, e cada um vereador tem certeza que ajuda de uma forma. A senhora, desde o início do seu trabalho aqui, como vereadora, eu acompanho, a senhora tem tocado esses projetos sociais, e não é nesse ano, é desde o começo, porque a gente escuta, infelizmente, pessoas na rua dizendo que a vereadora está tocando um projeto social no ano de eleição. Nós nem sabemos se terá eleição. Eu acredito que não haverá, porque essa pandemia, a tendência é piorar. Não chegou ainda aqui em Guialopes, não chegou na região sudoeste, mas posso falar com tranquilidade, pelo que eu tenho visto aqui, vereador Júlio César, nós não estamos preparados para essa pandemia. E, pelo jeito, o cenário será de horror daqui para frente. Então é difícil. O que nós vamos dizer para a população amanhã depois? Nós estamos tentando fazer a nossa parte. Fiz aqui uma indicação com a colaboração dos colegas vereadores para doação de cestas básicas. Fizemos aqui um projeto de resolução que, inclusive, lembrando desse projeto de resolução, presidente Gilberto, eu gostaria de pedir vistas para apresentar uma emenda para modificar um pouco esse projeto de resolução, tendo em vista de tudo que o senhor nos explanou na sala da presidência, dizendo com relação à dificuldade dessa casa. Então eu gostaria de fazer essa emenda para fazer uma adequação para que nós não engessássemos também a sua gestão. Então eu gostaria de propor aí uma emenda para que o senhor seja capaz aí de poder fazer um repasse para a prefeitura sem prejudicar a sua gestão. Então, eu vou apresentar na próxima sessão essa emenda. Então, já peço aqui que seja retirada aí da sessão de hoje a apreciação dessa matéria. E voltando para o que eu estava dizendo, no meu discurso, que é muito triste a situação que nós vivemos. Mas, vereadora Gislaine, eu acho que a senhora deve continuar seu trabalho, todos nós devemos continuar, porque não é só a senhora que recebe críticas, todos os vereadores, eu tenho certeza que em algum momento foi criticado, principalmente aqueles que têm o desejo de vir para cá, são os que mais criticam, deveriam propor soluções para o nosso município, deveriam buscar trabalhar um trabalho em prol do nosso município. E não é isso que acontece. Geralmente essas pessoas ficam criticando o nosso trabalho aqui de forma gratuita, sem nenhum embasamento. Mas nós temos que continuar. Eu mesmo, de forma particular, vereador Gislaine, assim como a senhora tem o seu projeto social, eu, através da minha profissão, eu atendo muita gente. Tem gente que bate ali na minha porta, no meu escritório de advocacia, muitas mães que muitas vezes não têm condições de pagar honorários advocatícios, e eu atendo essas pessoas. Hoje mesmo eu fui procurado por uma mãe desesperada que estava com o filho preso,
e me solicitou meus serviços, dizendo que não tinha como pagar, que estava esperando receber o Bolsa Família, que estava esperando receber esse auxílio de emergência do governo federal, para que pudesse me pagar. Eu falei, não tem necessidade, eu vou te atender de graça. Isso eu tenho feito desde quando eu abri meu escritório de advocacia, desde quando eu entrei aqui nessa casa legislativa, eu tenho feito. Atendi muitas pessoas, comprei remédio, ajudei com cesta básica, recentemente eu ajudei uma pessoa que infelizmente através da assistência social não conseguiu um auxílio aqui para se deslocar até Curitiba, um atendimento lá, uma cirurgia que essa pessoa seria submetida, eu ajudei com recursos próprios. Então é dessa forma, cada vereador faz o seu trabalho, cada vereador trabalha. Aqui eu tenho certeza que todos estão trabalhando com muita vontade de melhorar aí a situação do nosso município. Isso, terminou meu tempo, no último expediente eu complemento minha fala. Muito obrigado por enquanto. Vereador Júlio César. Mais uma vez, boa noite a todos. Gostaria primeiro de fazer aqui falar sobre a indicação que eu fiz, a indicação 029/2020, pedindo ao prefeito que encaminhe à secretaria competente o patrulhamento e o cascalhamento da estrada da Pedreira, presidente, que se encontra lá de forma precária. Não toda ela, mas tem alguns pontos bem críticos que está ficando quase intransitável. Então eu peço aqui ao nosso prefeito, que provavelmente vai encaminhar ao nosso vice-prefeito, Ademar de Barros, que se não puder cascalhar toda a estrada, vereador Carlinhos, que ali tem uma cascalheira. Então se não puder cascalhar toda a estrada, pelo menos cascalhe os trechos mais críticos, que ali dá acesso a várias propriedades, pequenas, grandes, e está começando a ficar meio complicado para transitar por ali. Então, diante disso, eu faço esse pedido. Tenho certeza e tenho também convicção que o nosso vice-prefeito está aí sobrecarregado com essa chuvarada, com a obra da Presidente Vargas, mas tenho certeza aí que ele vai atender essa nossa indicação. A vereadora Gislaine, sobre a sua fala, vereadora, esses dias eu postei no meu Face a seguinte frase: não importa quantos favores você faça, no fim irão te julgar por aquilo que você não fez. Está no meu Face há alguns dias e cai certinho no que a senhora falou aqui, no que o vereador Rodrigo também. Em relação, quero agradecer ao vereador Rodrigo por tirar o pedido de regime de urgência no projeto 006. A emenda que eu quero fazer, presidente, é uma emenda modificativa. Eu já vou adiantar aos nobres que ali onde fala artigo 1º, no período de 1º de abril a 30 de junho de 2020, ficam isentos do pagamento da contribuição para custeio da iluminação pública, COSIP. A modificação que eu quero fazer é tirar esse período, deixar ela definitiva, para ajudar as pessoas mais carentes, principalmente depois dessa passagem do coronavírus aí, que não vai recuperar. As famílias não vão se recuperar em 30, 60 dias. Então eu vou pedir essa modificação, que tire aqui esse período, porque não vai alterar muito a arrecadação, vereador Mariano. São as pessoas carentes, as pessoas que economizam energia, gastam pouco, pagam pouco, então a contribuição vai ser pouca. Não vai pesar no orçamento da COSIP, visto que já foi falado aqui várias vezes, 2019, tivemos a arrecadação de R$1 milhão, aí em torno de 480 a 500 mil foi para a Energisa, mas os outros 500 mil, 300 mil foi para a prefeitura pagar outras contas. Então, ao invés de pagar outras contas que eu achei errado,
tanto que a gente paga essa taxa como para a prevenção da iluminação, da manutenção da iluminação, e esses recursos acabam parando 30% para pagar outras contas. Cabe a nós ajudar aquelas pessoas de baixa renda, família de baixa renda, fazendo esse ato, tirando esse prazo, deixando ela definitiva. Tenho certeza que o nosso prefeito, Jair Scapini, que anda aí pela rua, visitando as casas, vai compreender a importância do pedido que a gente vai fazer. E tenho certeza que ele vai concordar também com essa, não digo nem redução, a isenção da taxa de iluminação para as pessoas mais carentes, as famílias mais carentes. Então, essa é a indicação, desculpe, a emenda modificativa que eu vou fazer e apresentar semana que vem. Por enquanto, seriam só essas minhas palavras. Obrigado. Vereador José Carlos. Boa noite a todos mais uma vez. Gostaria, vereador Rodrigo, vereador Júlio, concordo com a sua indicação e sua emenda que você está acrescentando, né? Tendo em vista que, eu falei ontem com o nosso secretário de obras, Ademar de Barros, ele nos disse, vereador, que não tem lâmpada. Então eu acho, vereador Júlio, concordo com a sua emenda parlamentar, que não vai ofender a arrecadação da COSIPA. Por quê? Com a arrecadação que está, já farta lâmpada, já farta um punhado de coisa. Então, vamos ajudar realmente quem precisa. Mas eu também não quero que daqui um dia eles venham falar que devido às famílias beneficiadas, não está tendo recurso para lâmpada. Que tem muitas ruas da cidade, o secretário mesmo, conversei com ele ontem, está no escuro aí. E o pessoal, vereador Rodrigo, nos cobra. O pessoal que troca essas lâmpadas aí estão o dia inteiro andando de carro, mas não tem lâmpada. E como que fica os pagamentos deles? Eles estão colhendo os frutos, né, do contrato, e a população no escuro. E eu quero fazer parte dessa emenda, vereador, junto com o Rodrigo, que é para beneficiar quem precisa. Porque tem muitas famílias, Rodrigo, poste no escuro há vários meses. E você pergunta assim, pô, não tem lâmpada, mas a arrecadação está indo. Ainda mais nesse movimento, dessa pandemia que está tendo crise em vários setores, demissões, em vários mercados demitindo funcionário, porque caiu a venda, não tem oferta de emprego, como os senhores sabem, né? E gostaria também até de lembrar nesse horário que o nosso prefeito, a gente sabe que ele acompanha essa sessão na Câmara, né? Não esquecesse daquela ponte do Gringo, que aquela está dando, vereador Rodrigo, há vários dias. Ele fala que vai, daqui a semana que vem vão um pessoal para consertar. Eu acho que deveria fazer uma força-tarefa, arrumar aquela ponte, mas que nem eu disse a ele há vários dias, que coloque uma travessa, que seja carro pequeno, caminhonete, não seja caminhão de boi, carretas, né? Colocasse critérios lá. Pô, faz mais de 3 meses, 4 meses ou mais, né, vereador, que caiu aquilo lá. E tem técnicos que já olhou lá, não é difícil de arrumar não, vereador. Eu não sei se está chegar bem próximo da eleição para ele fazer lá e colocar uma placa, mas eu atendo aquela população carente que estão ali. E tem gente cruzando de moto ali, vereador Rodrigo. Cruzando de moto por necessidade. A volta ficou muito longe, vereador Gilberto. Mas eu espero que ele, por esse dia, faça essa força-tarefa, arruma aquela ponte, que é de necessidade para todo mundo. Os pecuaristas que vai ver suas propriedades, cruza por ali, eles vendem boi, pagam Fundersul, pagam um punhado de coiseiro e quantos meses ali? Tô farto ainda nesse negócio de pandemia e um louco lá ainda meter fogo para acabar com tudo, né? É que no mundo que está hoje, né, vereador Rodrigo? Também gostaria de falar sobre uma indicação que é da cascalhamento da rua Porto Mortinho, no qual ontem falei com o nosso secretário de obras, já saiu o Ademar, mas hoje já arrumaram ela, vereador Júlio, 50%. Farta abaixo da escola do PET ainda, que está intransitável ali. O vereador Tico tem conhecimento, está intransitável ali e
dificuldade para os moradores que moram ali, bastante pessoas idosas, mas a metade dela onde eu fiz o pedido já está arrumado. Agradecer também, né? E espero que essa pandemia, tão falada, né, vereador Rodrigo, que sim, graças, se for vontade de Deus, não chega aqui. Me permite, vereador Permite, Carlinhos, no sábado que eu fui fazer as minhas ações, nessa rua aí que o senhor está falando, eu desci do carro, entrei no buraco e o buraco cabia eu inteira lá dentro. Então, você já imagina uma cidade sem luz e a pessoa ainda cai num buraco daquele e morre. Né? Eu filmei e gravei. Então, onde é que está o nosso secretário de obras? Ah, mas é a chuva. Não tem nada de chuva, não. Aquele buraco já estava ali bem antes da chuva. E para abrir um buraco daquele ali, tinha que ser bastante chuva. Realmente, cabe uma pessoa... Eu não sou alta, né? Mas cabe uma pessoa de 1,60 m quase dentro daquele buraco, nessa rua, só para confirmar o que o senhor está dizendo. Obrigado, vereadora. É verdade mesmo, a rua Porto Murtinho é uma das ruas da Vila São Miguel mais crítica. A gente entende, tem questão das chuvas, mas faz dias que ela estava, Rodrigo, esburacada. Mas ontem eu conversei com o secretariado ali, eles mandaram umas 50%, falta uma quadra abaixo do PET, que está intransitável e continua intransitável. Mas eu acho que amanhã, Rodrigo, talvez amanhã, depois vão arrumar. Porque necessidade, tem muitos idosos ali perto. Pessoas de idade que saem fazer sua caminhada. Então, eu espero que eles atendam essa nossa indicação. E também entendo, vereadora Gilane, que nós estamos num momento muito crítico, todas as coisas paradas, sem recurso. Mas eu acho que a gente tem que administrar com bastante paciência, bastante responsabilidade. Sabemos que esse ano, que nem disse o vereador Rodrigo, é um ano político, mas ninguém sabe se vai ter uma eleição ou não. Eu acho que tem que pensar em defender os menos favorecidos. Aqueles que estão, que nem eu disse há vários dias, Rodrigo, aquelas pessoas que quantos meses estão pagando iluminação pública e não tem. Isso é chato, é difícil, e eles estão pagando. Só que ontem eu gostei do Odemar. Odemar falou, não tem lâmpada. Falou a verdade. Pelo menos você não vai enganar ninguém, né, Rodrigo? Amanhã eu vou arrumar. Não tem lâmpada. Então são essas palavras. Boa noite a todos. Obrigado. Vereador Gilberto. Queria só dar uma complementação aqui, e pegando um gancho que o vereador Rodrigo explanou muito bem, dos acontecimentos que das obras que ia sair. Vereador, antes de eu vir um pouco para cá, para nossa sessão, eu assisti na LX, uma entrevista ao vivo do nosso governador do estado, e ele estava ao vivo e ele disse que tem 20 milhões dessas emendas dos deputados federais, inclusive tá as nossas, que era para as ações, essa que o senhor disse, de asfalto, inclusive do frigorífico e outros aí, e vai ser destinado todas para os 79 municípios, vereador Júlio, do nosso estado. Esses 20 milhões que cada município que tinha, vai ser direcionado direto para a saúde, que tem município que está inadimplente, então para não ter nenhuma burocracia que trava. Então vai direto tudo para a questão da saúde, Júlio. Então as obras, o direcionamento que era de obra, vai tudo para a saúde agora. Então isso complica, vereador Carlinho. E parece que nosso município, o secretário Ademir que está mais à frente, isso aí, não sei se o vereador Rodrigo, o vereador Júlio, estão sabendo esses aí, porque foi trancado até o posto de combustível. E a nossa arrecadação, vereadora, caiu demais também nisso aí. Eu estava conversando com o prefeito e parece que vetou tudo, né, vereadores? E a obra não está diferente, vereador Carlinho. Inclusive a ponte, foi lembrado sobre a ponte do Gringo, e me parece que eles estão sem orçamento também para isso agora, que tranca tudo, né? Mas que Deus abençoe, que nosso Senhor Jesus Cristo proteja a nossa cidade, que essa pandemia não chegue até aqui. Mas é preocupante, sabemos que é muito maior do que se fala hoje sobre essa Covid-19, e
é muito preocupante para nós. A gente não sabe o que falar e como se defender. Se de repente isso chegar aqui, nós estamos... Só Deus mesmo. Então, pedir muito a Deus, né, vereador, aqui. E dizer também, eu estava tão feliz que no mandato passado eu fiz uma indicação, o então governador nosso, Reinaldo, da drenagem e pavimentação dessa rua Porto Mortinho, da Capitão da Pisa Flores não, é Major Pires, e aqui da Uana, que é lá da Neri Arce, drenagem e asfalto. Saiu a drenagem 2 anos atrás, e que foi feito na Porto Mortinho, e agora saiu a pavimentação da Major Pires. Agora, devido a essa pandemia, foi suspenso, o dinheiro vai ser revertido para a saúde e tudo, e pedir a Deus que a gente consiga recuperar isso o mais breve possível para poder dar andamento nessas obras. Que Deus nos ilumine e nos proteja. Obrigado. Encerrado o grande expediente, passamos à ordem do dia. Quando serão apreciadas matérias constantes da pauta, projeto de resolução, projeto de lei, requerimento, indicações, etc. E põe em apreciação do plenário, mas o vereador Rodrigo teve a grandeza, retirou o regime de urgência devido ao pedido de vista do vereador Júlio, então dá continuidade normal. Coloco em votação a tramitação do projeto de lei 06/2020 do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo a conceder a isenção de contribuição para o custeio de iluminação pública, COSIP, aos contribuintes enquadrados na tarifa social e das outras providências. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários que se manifestam. Aprovado. Coloco em votação a indicação 029/2020, de autoria do vereador Júlio César de Souza Oliveira, patriota. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Coloco em votação a indicação 030/2020, de autoria do vereador José Carlos dos Santos Maidano, MDB. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestam. Aprovado. Encerrada a ordem do dia, passamos para a explicação pessoal. Os senhores vereadores têm 5 minutos para se pronunciarem. Não serão permitidas a parte nesse expediente. Gislaine. Vereador Gislaine. Boa noite a todos novamente. Eu quero agradecer aqui as mulheres que estão nos acompanhando pelo Face, Rosedir, Elaine Marques, Valéria, Luana, Antônia e a Cleusa. Gostaria que vocês não estivessem aí, mas talvez estivessem aqui do lado de cá, para colocar mais mulheres nessa Câmara ano que vem. Né? Vai abrir a minha vaga e outras vagas. Nós precisamos aumentar o número de mulheres aqui. Vou responder uma pergunta aqui, que todo mundo me pergunta, onde eu vou, todo mundo me pergunta, até os próprios vereadores aqui às vezes gostam de tirar uma com a minha cara. Vereadora, você vai ser candidata novamente, é por isso que você faz esses seus projetos, etc. Como o vereador Rodrigo já disse, vereador, várias vezes eu fui no frio, aquele frio de rachar, lá no bairro Zé Pereira, e no lixão em Campo Grande fazer esse trabalho que eu fazia. Nunca vou esquecer de um dia, eu guardei até a data, de julho. Um gurizinho correndo com aquelas bacias sujas atrás de mim para pedir comida no frio, descalço, numa poça que estava quase congelando, vereador. Então esse meu trabalho não é de hoje, não. Podem falar o que for. Eu só aceito quem for melhor do que eu. Se eu vou ser vereadora, eu não sei se a Deus pertence, eu não sei se eu vou estar viva daqui 2 minutos. Eu não sei se eu vou estar viva, vereador Júlio, daqui 5, 10, 15 dias. Quantos amigos eu perdi esse ano que passou? Quantas pessoas jovens nós perdemos, né? Então eu falo que todos os dias nós temos que estar preparados para morrer.
Essa é uma realidade, né? Com relação à pandemia, eu sou uma pessoa muito esquisita para me perguntarem a minha opinião, né? Eu acredito em toda essa situação que o país se encontra, mas eu acho que se a gente fizer tudo certinho, só vamos partir daqui o dia que Deus permitir, né? Se eu vou ser vereadora ou não, a Deus pertence. Se chegar lá na frente, eu tiver a oportunidade e eu quiser me lançar, eu me lanço. Se eu não quiser, eu não vou me lançar. Então fica aqui a minha resposta a todos. Com relação à questão da sua indicação, vereador Júlio, da taxa de iluminação pública, eu acredito que não precisava nem a gente estar aqui discutindo isso, nem precisava ser indicado. Já era para ter lançado em um decreto, ó, não vamos isentar quem não tem condições de pagar. Isso aí já era para ter sido feito. Obrigada ao vereador Rodrigo, porque realmente você também ponderou várias coisas aí sobre a minha fala. E eu sei também, tantas vezes que eu vejo você atendendo as pessoas, não foi uma ou duas vezes que eu já estive lá no seu escritório e vi você atendendo. Com relação aos buracos, vamos lá. Vereadora, não é culpa do prefeito Jair Scapini. Eu sei que não é. Eu sei que não é. Mas o Jair Scapini, ele tem os secretários. E os secretários, eles têm que responder. Eu até agradeço, já falei na sessão anterior, o vereador Ademir, quando ele assumiu a pasta da saúde, eu fiquei assim, a gente sabe, né? A saúde é uma pasta muito complexa. E tudo que eu solicitei foi resolvido. A saúde deu aí uma alavancada muito grande. Fiquei até triste do Ademir ter saído de lá, porque tudo que a gente mandava resolvia. Mas, infelizmente, eles precisam sair por questões mesmo de próximas eleições. Mas a questão da obras, gente, parece que só existe estrada indo para retirada e não sei para onde, e Guia Lopes. A gente não tem pessoas morando em Guia Lopes, só tem pessoas morando em outros lugares que não Guia Lopes. Eu fui descendo a Macias Barbosa, vereador Carlinhos, na última rua virando do cemitério, virou à esquerda de novo. Eu atolei meu carro lá, eu não saí. E olha, atolei não é nem porque estava barro, estava seco. O buraco era tão grande que o meu estradinha parou e não saía mais. Eu desesperei, porque essas horas a gente que é mulher dá uma desesperada. Gente do céu, onde é que está o secretário de obras? Ah, mas agora não é mais secretário, mas foi durante 3 anos. E durante esses 3 anos, onde eu vou tem buraco. Ah, mas choveu. Mas, gente, vamos lá. Choveu, vamos consertar. Quantos buracos Guia Lopes não está dando para andar? Em várias ruas eu andei nesse sábado e várias ruas eu tive que desviar o caminho. 2 minutos, vereadora, precisa terminar sua fala. Obrigada. Então, assim, não sei agora nem quem é o secretário novo, porque eu acredito que a Ademar já entregou. O Nodiel. Ah, tá. Então, vereador, secretário Nodiel, né? Que o senhor pegou essa bucha aí, o senhor vai ter que dar uma resolvida nessa situação, porque não tem condições. Como é que a gente vai andar para pedir voto depois? Eu não tenho coragem. Por isso que às vezes eu falo, eu nem quero ser vereador, porque eu tenho vergonha. Eu disse para a senhora, eu parei, voltei com o meu carro e eu disse para ela, senhora, eu tenho vergonha de ser vereador, a senhora tem que chamar os outros vereadores, porque eu tenho vergonha de dizer que eu sou aqui, numa situação dessa. E, mais uma vez, a gente deixa claro que vereador só pede e não executa. Então, ficou a bucha aí para o Nodiel, novo secretário de obras, né, resolver essa parada aí em pouco tempo. E a gente espera que resolva. Ah, e a questão do cascalhamento. Eu tenho 1 minuto ainda para falar. Eu vi só uma rua cascalhada lá, na Industrial. O cascalho só deu para uma rua? Eu não entendi também. Foram 2, vereador Júlio, me corrija, mas 2 ruas. Foi bem cascalhada, bonitinho e tal, né? Mas, enfim, nós precisamos de mais cascalho. Essas 2 ruas eu filmei, nem postei, para não dar muito trelelê, né? Porque aqui, que nem eu falei, você não pode ter opinião em Guia Lopes, você está falando mal da pessoa. Jamais estou falando mal da pessoa, estou falando mal da situação em que se encontra o cargo que essa pessoa assumiu. É isso aí. Boa noite a todos. Vereador Greiton. Vereador Ademir.
Gostaria de cumprimentar os colegas vereadores, vereadora Gislaine, cumprimentar as pessoas que nos assistem através do Facebook da Câmara Municipal. Na sessão passada, eu comentei aqui sobre a questão da importância das emendas, né? Alguns colegas que falaram antes de mim aqui comentaram sobre a questão de diminuição de arrecadação. O vereador Rodrigo falou nesse sentido, sobre o período que o nosso país está passando e ainda o que está por vir, né? E eu comentei na sessão passada sobre a necessidade de a gente correr, bater na porta dos nossos deputados estaduais, ali em Campo Grande, na Assembleia Legislativa, e pedir, né, as emendas. E eu gostaria de aproveitar a sessão de hoje e agradecer ao deputado Felipe Orro, que destinou uma emenda de R$60 mil para o nosso município. Emenda essa bastante importante, que será destinada para a área da saúde. E eu fiquei de trazer aqui também os outros deputados que destinaram emenda nesse ano de 2020 para Guia Lopes, que são eles: o deputado Lucas de Lima, R$80 mil, o deputado João Henrique Catan, R$40 mil, e o deputado Felipe Orro, R$60 mil. Então esses foram os únicos deputados que destinaram emendas para Guia Lopes nesse ano de 2020, deputados estaduais. Então, a título de conhecimento da nossa população, e mais uma vez aqui também agradecer ao deputado Felipe Orro, que ouviu o pedido nosso aí, meu, do vereador Rodrigo, do vereador Gislaine, do prefeito Jair, destinou essa importante emenda para o nosso município nesse momento aí que esse momento de preocupação que a gente passa. E importante a gente relatar aqui também que se não me falha a memória, no dia de ontem, o governador já declarou que o nosso estado já está na fase de transmissão comunitária, né? Ou seja, tem pessoas que já foram contaminadas pelo coronavírus e não sabem de quem que pegaram ou aonde que pegaram, né? Então aí o estado já está na fase de transmissão comunitária, infelizmente, né? Então, motivo, né, de preocupação. Existe muita divergência na questão do ficar em casa, né? Que é muito debatido isso, mas o que a gente pede para as pessoas? Que quem puder ficar em casa, quem puder evitar a aglomeração, que o faça, né? Então, principalmente nossos idosos, pessoas com doenças aí pré-existentes, com a saúde debilitada, né? Fica aí o pedido, né? Que as pessoas se cuidem, né? Que, como bem o vereador Rodrigo falou, graças a Deus ainda não chegou, a doença não chegou aqui na região sudoeste, né? Mais próximo que está da gente aqui é Cidrolândia e Miranda, né? Que já tem casos da doença, mas aqui na nossa região, graças a Deus, ainda não temos, mas o risco de ter é muito grande, justamente agora quando passamos aí por um feriadão, né? Feriado de Páscoa, onde veio muita gente de fora, onde eu vi pessoas até reclamando em grupos de WhatsApp aí que viram muitos carros de pescadores de São Paulo, de outros estados aí, passando aqui pela nossa cidade. Então, por um lado é bom que fomenta a economia, né, da região, mas por outro lado é muito preocupante, né? Porque a pessoa mesmo, ela estando assintomática, ela pode sim estar transmitindo a doença. Então fica aí esse risco e deixar aqui esse alerta à população mesmo, quem puder, né, ficar em casa, né, que tome todos os cuidados, evite aglomeração, evite viajar sem necessidade, que a situação é bastante preocupante agora nesse momento. Então é isso que eu gostaria de deixar na sessão aqui. No mais, desejar um excelente resto de semana a todos aí, que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. Vereador Rodrigo.
Mais uma vez, boa noite a todos. Quero cumprimentar nesse último expediente as pessoas que nos acompanham através do Facebook da Câmara Municipal. Felizmente, presidente Gilberto, as nossas transmissões voltaram. Isso é muito importante para que nós possamos até interagir com a nossa população, divulgar nosso trabalho. Então, nós agradecemos aí o Vonei que voltou, mesmo diante de tudo que foi dito com relação à precaução, com relação um familiar que possivelmente esteja no grupo de risco, mas mesmo assim todos estão vindo aqui, os funcionários estão trabalhando. Então eu quero agradecer aqui todos os funcionários que têm se dedicado, vindo aqui, trabalhado, e também os vereadores que estão constantemente aí nas ruas trabalhando junto à população. Então, agradecer, parabenizar a todos. Senhor presidente, eu tenho por hábito de sempre acompanhar as manifestações aí das pessoas que estão nos acompanhando. E ocorreu uma manifestação há pouco do senhor Cláudio Marques, dizendo que nós estamos aqui botando a culpa no coronavírus. Nós não estamos fazendo isso. Nós estamos dizendo aqui, pelo que eu acompanhei no pronunciamento dos colegas vereadores, nós estamos dizendo que muita coisa que foi pedido, que foi solicitado, que foi manifestado aqui, com relação ao campo de futebol, com relação ao colégio agrícola, com relação à prefeitura antiga, ginásio de esportes, casas populares, infelizmente, algumas dessas situações, dessas demandas, não foram priorizadas. E agora, nesse último ano que a gente tinha expectativa de que essas demandas fossem feitas, infelizmente, vereador Carlinhos, demais colegas vereadores, infelizmente, por conta dessa situação excepcional, os recursos serão direcionados, a grande maioria dos recursos públicos serão direcionados para a área da saúde. E tem que ser dessa forma mesmo, porque a saúde é a prioridade. Inclusive, eu acho que nós devemos, faz muito tempo que o prefeito municipal, ele não, acho que a última vez que houve eu nem me recordo quando foi a última reunião que teve dos vereadores com o prefeito. Então não tem conversa. Infelizmente, nós não temos diálogo com o executivo. Eu acho que nós precisamos juntos aí marcar uma reunião com o prefeito para ver quais providências que ele tomou com relação a Covid-19. Nós sabemos aqui que o Ademir, que ocupou a Secretaria de Saúde do nosso município, fez um excepcional trabalho, quero deixar registrado aqui, resgatou a credibilidade daquela Secretaria de Saúde, trabalhou muito bem, é reconhecido pela população do nosso município de Guialopes, mas nós precisamos conversar com o prefeito, com o secretariado, com a nova secretária de saúde, para saber, vereador Carlinhos, quais as medidas que serão tomadas daqui para frente. Porque vai chegar recurso para a saúde. Então nós precisamos urgentemente, na minha opinião, nós temos que priorizar ali, adquirir um respirador. Solicitar, ver onde que tem esse respirador e trazer para o nosso município, equipar, treinar as pessoas que estão ali no hospital. Porque o problema vai chegar. Nós temos aí, como exemplo, Nova York, nos Estados Unidos, que tem mais de 10 mil mortes registrados. Como que lá nos Estados Unidos chegou e aqui não vai chegar? Vai chegar. Nós não podemos aí entrar naquele discurso do presidente, infelizmente ele está sendo muito infeliz, porque o ministro da Saúde recomenda que haja prudência, para que as pessoas permaneçam em casa, e o presidente tem um outro discurso. Na minha opinião, ele está sendo muito irresponsável. E, infelizmente, tem muita gente que acompanha o Bolsonaro cegamente. Ele está mandando, tem muita gente que está caindo no poço lá e não consegue enxergar. Eu gostaria de utilizar o tempo da liderança democratas. Então, minha gente, nós temos que seguir as orientações do Ministério da Saúde, as orientações técnicas do médico, das pessoas que entendem, dos cientistas.
não de forma irresponsável. A economia, depois a gente tenta recuperar a economia, e essas ações, agora nós temos um projeto no Congresso Nacional, tramitando aí, que já foi aprovado na Câmara, agora foi para o Senado, justamente para socorrer os municípios. Então, esse é o momento do governo federal de injetar recursos aí, de conceder créditos, e como essa questão aí dessas isenções que todos os governos aí estão propondo. Então é dessa forma, é socorrer aí o pequeno empresário, conceder empréstimos. Aí é o papel do governo federal, mas nós temos aí que priorizar a vida. E voltando para aquela situação, para a situação do nosso município, nós temos aí, infelizmente, tem aquele ditado antigo: não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Então, infelizmente, nesses 3 anos e meio de gestão, muitas coisas nós deixamos para fazer no último ano, e em decorrência dessa pandemia, nesse sentido que foi o discurso dos vereadores, muita coisa que poderia ter sido feita lá atrás, nós deixamos para, a administração deixou para fazer esse ano, e por conta dessa situação excepcional da Covid-19, os recursos estão sendo todos direcionados para a área da saúde. Infelizmente, muitas coisas, algumas demandas que eram de fundamental importância para a nossa população, infelizmente nós não conseguimos fazer. Eu acho, pelo menos foi isso que eu entendi do pronunciamento dos colegas vereadores. É isso que eu penso. Mas nós não queremos aí jogar a culpa em nada. Nós temos, todos nós aqui temos também a nossa parcela de responsabilidade, né? E vamos assumir isso daí. E eu acho que nós temos que cobrar do prefeito das ações que ele irá tomar aí com relação à pandemia que está chegando aqui. Não chegou ainda, mas vai chegar. Eu tenho certeza disso. Então nós precisamos aí, senhor presidente, eu gostaria até de sugerir aí que fosse marcada uma audiência com o prefeito, com todos os vereadores, porque esse é um assunto sério. E nós temos que tratar isso com seriedade, até para a gente poder, nós sabemos aí que não vai chegar também um caminhão de dinheiro aqui, né? E os recursos que vierem para cá, para a área da saúde, ele tem que ser um recurso bem aplicado. Nós precisamos urgentemente aí de equipar o hospital aí para esse enfrentamento que está por vir. Então é nesse sentido que eu gostaria que fosse marcada aí, porque nós sabemos aí a força do Poder Legislativo quando todos os vereadores estão juntos, quando nós sentamos aí numa mesa para discutir, para conversar com o prefeito. Nós sabemos aí o peso político que nós temos, então nós temos que cobrar, e cobrar em conjunto, não adianta individualmente que não vai dar resultado. Nós temos que sentar com o prefeito e exigir uma posição firme dele, e até, eu acredito que nós possamos até sugerir aí um direcionamento melhor para o recurso que está por vir. Então, essa era a ponderação que eu gostaria de fazer nesse expediente. Muito obrigado e boa noite a todos. Vereador Júlio César. Mais uma vez, boa noite a todos. Gostaria de pegar um gancho na sua fala, vereadora Gislaine, quando a senhora fala em aumentar o número de vereadoras na nossa gestão, na próxima gestão. Mas aqui falta empenho das mulheres. Infelizmente, eu acho que todos aqui vão concordar, está chegando a época da campanha, os partidos têm que se programarem, dos candidatos, 30% tem que ser mulher, e todos os partidos têm dificuldade em arrumar mulheres candidatas. Então tem que partir de lá. Nós aqui vamos ficar muito felizes em ver 2, 3, 4 vereadoras aqui na gestão que vem, mas infelizmente não parte de nós, tem que partir das mulheres, as mulheres que têm que tomar a iniciativa. Fica aí o convite estendido. Pegando um gancho na fala do vereador Rodrigo, eu queria fazer uma pergunta para nossa secretária Laura, é o nosso presidente. Foi notificado nessa casa que a secretaria mudou, Secretaria de Obras mudou o secretário?
Aí, vereador Rodrigo, é que entra a questão, não tem conversa o executivo com o legislativo. Fazem as coisas lá, não notificam a gente aqui. Eu não sabia que o nosso vice-prefeito tinha sabido das obras. Não comunicam essa casa. A gente fica sabendo pela boca dos outros. E eu concordo com o senhor, quando não há diálogo executivo com o legislativo. E por falha do executivo. O legislativo sempre esteve aqui aberto, atravessamos a rua, vamos lá, conversamos, mas sempre individualmente. Eu acho que nessa gestão nossa não teve uma reunião. Os 9 vereadores com o prefeito. Pegar também um gancho na fala do vereador Ademir, que citou aí os deputados que mandaram emendas. Tem uma emenda também do Zé Teixeira, de quase 60 mil, que é para comprar em torno de 16 ou 18 ar-condicionado para o Salomé, que não deixa também de ser voltado à saúde, a saúde dos nossos estudantes, da gurizada. E também o deputado Paulo Correia, que não manda financeiramente, mas traz o ônibus da Onça Pintada. Essa última viagem dele aqui atendeu mais de 100 mulheres, em torno de 30 a 40 homens, as mulheres com o câncer da mama e os homens com o câncer da próstata. Então também é uma ajuda que não é financeira, mas é uma ajuda na saúde. Eu recebi algumas mensagens de pessoas que não entenderam o que eu quis explicar do projeto de lei, da emenda modificativa que eu quero fazer. Então vou ler o artigo inteiro, artigo 1º, que está o seguinte: no período de 1º de abril a 30 de junho de 2020, ficam isentos do pagamento da contribuição para custeio de iluminação pública, a COSIP, os contribuintes vinculados às unidades consumidoras enquadradas na tarifa social, cujo consumo seja inferior a 220 kW mês. Então, o que a emenda que eu vou fazer modificativa é tirar esse prazo, para que esse benefício aos contribuintes aí de baixa renda continue. Não fique só nesse período de 90 dias, que fique definitivo, para ajudar as pessoas aí que têm um baixo consumo de energia, as pessoas que são aí da tarifa social, que já pagam uma tarifa mais barata. Então vamos isentar essas pessoas de pagarem a contribuição de iluminação pública. Essa é a emenda que eu quero fazer no projeto que o prefeito mandou para essa casa. Tenho certeza que ele vai entender, vai aceitar, porque é para ajudar as famílias carentes. E na próxima semana eu vou estar apresentando. Em relação à Covid, cada um tem uma opinião. Eu vou expressar a minha. Hoje, se eu não me engano, foram anunciados aí que o Brasil tem em torno de mais de 25 mil casos de coronavírus. Eu não acredito, vereador Carlinhos. Eu acho que o nosso país, vereador Rodrigo, já passou dos 100, 150 mil de casos. Mas o Brasil não faz teste. É o país, de toda a relação de países infectados, vereador Mariano, é o país que menos faz teste, é o Brasil. E como que sabe que só tem 20 mil, 25 mil? Se pegarmos o segundo país que faz menos teste, vereador Rodrigo, se eu não me engano, é 1.300 testes para cada 1 milhão de pessoas. 1.300 pessoas para cada 1 milhão. No Brasil é 200 e pouco. Olha a diferença para o penúltimo. Nós não temos estrutura. A única estrutura que nós temos para encarar esse vírus é a fé. Rezar para não chegar de forma amena. Chegar vai chegar, mas que chegue de forma amena. Então, seriam só essas minhas palavras. Uma boa noite a todos e obrigado por estar nos acompanhando via Face. Vereador José Carlos. Boa noite a todos mais uma vez. Eu até gostaria de falar, Rodrigo, belas palavras que você disse a respeito do nosso prefeito Jair Scapini, não ter aquele contato, aquela parceria de fazer reuniões, que nem o senhor disse que sobre o secretário Ademar, que não é mais secretário, né?
até recebi um comentário aqui, ele não é mais secretário, mas ele está na obra ali da Presidente Vargas, ele que manda, todo mundo sabe disso, até o cara fez uma chacota comigo ali no celular. Pô, mas ele não está lá, mas ele que manda. Então, mas isso é falta de empenho do nosso executivo, de ter aquela parcela de contribuição, de reunião, mostrar que nem o senhor disse, quais os critérios que estão adotando a saúde, todos os postos de saúde, agora está o pessoal do Exército junto, quais as ações que eles estão fazendo, porque o que for de bom você tem que falar aqui, mas o que for de ruim também você tem que falar aqui. E sobre essa Covid-19 aí, a gente tem que ser real, a gente não tem preparo para encarar essa doença. Eu acho que hoje, vereador Júlio, o melhor preparo é você ficar meio isolado na sua casa, cumprimentar de longe as pessoas, porque se chegar essa pandemia no nosso município é trágico. Eu tenho um amigo, vereador Rodrigo, que ele tem parentes e amigos na Itália. Aquele que aparece no jornal, aquele é tudo real, não é brincadeira não. E é uns países que são desenvolvidos, não é o nosso país, né? Não é o nosso país. A gente tem que se preparar, porque preparar a gente, porque depender da parte em si da saúde é difícil. Já tem até a história, vereador, a história da querosene, como antigamente, vereador Gilberto, você passava na nuca querosene para evitar, mas enquanto não chega essa doença, graças a Deus, eu até acredito, mas a gente tem que fazer a prevenção. Mais uma, vereador Rodrigo, você falou sobre o prefeito. Esse dia agora no meu zap ali, vereador Mariano, o prefeito está mais preocupado com a política. O carro dele estava até torto a semana passada, tanto chocolate para as crianças, né? E aí, tá nem aí com pandemia, nada, o negócio é o carrinho dele torto de chocolate aí. Não, eu pensei, não, me criticaram, vereador Juliano. Pô, cadê o prefeito aí? O carro dele, segundo o companheiro, vou estar torto de chocolate. Onde tem 4 crianças, chocolate, tchau, obrigado. Então, isso é difícil. Isso é o prefeito, gente, é o prefeito. Mas às vezes o vereador fala que está criticando, né? Mas daí é a hora, gente, com os vereadores, quais ações estão fazendo. O que ele fazer de bom, eu vou falar aqui. Fez de bom. Mas se não fez também, a gente vai ter que falar, né? Mas eu acho, vereador Rodrigo, a população de Guielópolis é uma população inteligente, educada, vereador Rodrigo. Eles estão observando tudo isso. Entendeu? Estão observando tudo isso. E a vontade de Deus prevalecerá. Uma boa noite a todos, obrigado. Vereador Mariano. Boa noite a todos. Quero cumprimentar os senhores vereadores, aos funcionários dessa casa e aos internautas via Facebook. Quero me reportar um pouquinho das falas dos nobres colegas aqui. E já vou começar sobre a fala do nobre colega vereador Rodrigo, que fez uma explanação correta aqui quando falou que deveríamos ter feito lá atrás, né? Não aos 45 do segundo tempo. E a oportunidade para ele fazer, o prefeito Jair Scapini, ele teve todas as oportunidades. Ele teve a oportunidade de trazer para a cidade de Guielópolis uma empresa que ia gerar 100 empregos direto, né? Que foi um pedido dos nobres nós, todos os vereadores, no começo do mandato. Foi antes, né? Quando nós fomos eleitos, nós já tivemos uma reunião com os empresários. Acho que foi, se não me engano, foi aqui na própria Câmara, né? Que nós tivemos essa reunião com os empresários. Em outubro, quando ganhamos as eleições. E logo após nós assumirmos, eu entrei com essa indicação, que os 9 vereadores assinaram essa indicação comigo, a pedido de um terreno para essa fábrica, que ia gerar sem emprego.
E se passaram 3 anos e poucos e o prefeito, com todas as oportunidades para dar o terreno, eu jogo mais a culpa nele, porque ele, sendo prefeito, ele teria que tomar peito e ter dado esse terreno. Mas, como a administração dele foi voltada a 1 ou 2 ali secretários, que está em volta dele, que até hoje está, ele fez pouco caso a respeito disso e nós perdemos essa empresa. Ele teve a oportunidade também de não fechar a escola agrícola. A escola que lá atrás, eu sempre fui contra esse fechamento, que a secretária, professora Fátima, veio aqui, fez uma reunião com os vereadores, se não me engano foi na própria escola, acho que o vereador Júlio estava nessa reunião, né, vereador? Falando que era um remanejamento. Mas eu sabia que não era esse remanejamento, que a escola agrícola nunca mais voltaria a funcionar. E foi dito e feito. O prefeito, a pedido do governador, cedeu a escola agrícola para a Escola Salomé. E até hoje a escola agrícola não voltou a funcionar. A promessa era, assim que o Salomé desocupasse a escola agrícola, iriam fazer a reforma da escola agrícola e, posteriormente, a reabertura da escola. Até hoje não reabriu a escola agrícola. Teve a oportunidade na escola agrícola de uma universidade, vereador Gilberto, é isso? Que eu acho que foi um pedido do senhor. Qual a universidade que... A Hillary, né? Mas até hoje tem essa cogitação dela, que ela pode até vir, não tem? Não, mas não impede dele mandar o projeto para cá e nós aprovarmos esse projeto e ele ceder a escola agrícola para essa universidade, né? Nós temos esse tiro ainda para dar esse ano aí, que não, essa pandemia não irá atrapalhar a vinda dessa universidade para a escola agrícola. E eu acho até que nós conversando de manhã, o senhor pediu que ele mandasse esse projeto, né? Nós estamos no aguardo para isso, né? Então, ele teve essa oportunidade e ainda tem, né? Que funcione alguma coisa na área da educação na escola agrícola. Isso daí, mais que justo, né? Se não pode reabrir a escola, mas uma universidade seria viável. O que eu vou resumir o mandato do nobre colega prefeito Jair Scapini? O que ele teve nesses 3 anos e meio de mandato? Ele fez uma meia quadra de asfalto, ou 2, 3 quadras de asfalto na frente da casa do filho dele. Deu seguimento ao asfalto que o ex-prefeito deixou encaminhado na Vila Planalto. Eu acho que resume a isso. Agora, o ex-prefeito na gestão passada. 5 minutos para mim da liderança do Patriotas. Agora, o ex-prefeito. O ex-prefeito fez quase 130 casas. 4 postos de saúde. Uma creche e uma escola. Várias ruas de asfalto, nos 4 primeiros anos. E mesmo jogando nas ruas que a Câmara não deixava ele trabalhar. Mesmo a Câmara não ajudando o ex-prefeito, nesses 4 anos ele fez tudo isso. O que o Jair Scapini fez, prefeito atual? 4 quadras de asfalto na frente da casa do filho dele. Deu seguimento no asfalto da Planalto, que o Jácimo tinha deixado, o ex-prefeito tinha deixado, e parou nisso daí. Como falei, a saúde e as condições que ela se encontra hoje é a mesma que se encontra há 4 anos atrás ou 8 anos atrás. E outra coisa, vamos falar a respeito dessa pandemia, que há dias está aí a rondar o mundo inteiro. Até hoje, como vereadores falaram aqui, o prefeito nunca chamou nós vereadores para nós fazer uma reunião para ver qual que são os procedimentos que ele está tomando para essa pandemia. Sabe que eu tenho visto muito, e até comentei no grupo nosso da Câmara várias vezes, que sempre o prefeito ele espera a decisão do prefeito de Jardim
ou até do governador do estado. Ele não tem pulso firme para tomar uma decisão. Ele, o prefeito Jair Scapini, ele nunca teve pulso para isso. Eu, esses 3 anos e pouco, sempre indignado com o prefeito, sempre aprovando todos os projetos dele de benfeitoria aqui para o município, sempre ajudei, sempre aprovei, só que eu nunca vi ele ter uma decisão como prefeito. Até lá no começo, lá umas duas conversas que nós tivemos lá no começo do mandato, nós conversamos uma coisa lá na sala dele, e quando saímos de lá ele já mudou tudo a conversa. Com esses aliados, secretários, pessoas que só vê o lado dele, ele sempre ouviu eles. E o mandato dele se resumiu nisso, até agora. Se essa Covid-19 vai ser a desculpa dele, ou não, de não lançar nada esse ano, pode até ser, como pode não ser, mas que isso daí, se Deus quiser, não vai chegar aqui na nossa cidade de Guia Lopes da Laguna. Vamos pedir a Deus a todos. E vamos, cada um com a sua fé, orar a Deus. Muito obrigado, boa noite a todos. Por final, nada mais havendo a tratar na presente sessão, agradeço a presença de todos, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão legislativa ordinária.